Fala galera, tudo bem? Hoje nessa videoaula nós vamos falar um pouquinho sobre o pronome, as suas definições, as suas características. Bom, e nós iremos iniciar de uma forma um tanto diferente a nossa videoaula. Eu gostaria de ler um texto de Mário Quintana que diz o seguinte: Rua dos Cataventos, dorme ruazinha, é tudo escuro, e os meus passos, quem é que pode ouvi-los? Dorme o teu sono sossegado e puro, com teus lampiões, com teus jardins tranquilos. Dorme, não há ladrões, eu te asseguro, nem guardas para acaso persegui-los. Na noite alta, como sobre um muro, as estrelinhas cantam como grilos. O vento está dormindo na calçada, o vento enovelou-se como um cão. Dorme, ruazinha, não há nada. Só os meus passos, mas tão leves são, que até parecem pela madrugada os da minha futura assombração. Reparem, galera, que nesse texto, Rua dos Cataventos, você deve ter notado na leitura que no poema existem alguém que fala com outro alguém sobre alguma coisa. E aí nós temos o primeiro elemento, o eu lírico fala, o segundo elemento com a ruazinha e o terceiro elemento a respeito dos seus próprios passos. A esses elementos damos o nome de pessoas do discurso ou pessoas gramaticais, que são três. Primeira pessoa, quem fala. Segunda pessoa, com quem se fala. E terceira pessoa, de quem se fala. Podemos identificar essas três pessoas do discurso nesse trecho, nesse texto de Mário Quintana, que o professor Ora fez a leitura. Pelas palavras e os meus passos. Os meus se refere-se à primeira pessoa, né, o eu lírico. Dorme o teu sono, refere-se à segunda pessoa, né, a ruazinha. E quem pode ouvi-los? O lois refere-se à terceira pessoa, os passos. Estas palavras são chamadas de pronome. Elas substituem ou acompanham os substantivos, relacionando-os com as pessoas do discurso. Meus passos, teu sono. São pronomes que acompanham o substantivo, ok? Ouvi-los, pronome que substitui o substantivo. Pronome é a palavra que substitui ou acompanha o substantivo, relacionando as pessoas do discurso. Então, galera, toda vez que nós temos aí um substantivo, né, é considerável que o substantivo venha estar ligado, né, com o pronome ligado ao substantivo. O pronome ele vai acompanhar o substantivo e em algumas ocasiões pode até substituí-lo. Então é bom ficar atento. Nesse exemplo do texto, dorme o teu sono sossegado e puro, eu tenho sono, que é o substantivo, e eu tenho teu, que é o pronome adjetivo. Quando eu falo meus passos ressoam na calçada, os meus é o pronome e os passos substantivos, tá bom? Então nós vamos agora aos nossos slides perceber um pouquinho dessa definição. Pronome é uma função de linguagem usada para indicar falas, ações de pessoas, sejam elas primárias, secundárias ou terceiras. Justamente por isso que os pronomes têm classificação de primeira, segunda e terceira pessoa do singular e primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Além do que possui seus variáveis, sendo eles pronomes pessoais, possessivos, demonstrativos, indefinidos, interrogativos e relativos. Nós temos agora a classificação desses pronomes, né? Os pronomes eles se classificam em pronomes pessoais, possessivos, demonstrativos, indefinidos, interrogativos e relativos. E aí agora nós vamos estudar um pouquinho sobre cada um deles, né? Pronomes pessoais, as palavras eu, você, me, ti, ela, ele são pronomes pessoais. Os pronomes pessoais, eles substituem substantivos que indicam as pessoas do discurso. Dividem-se em retos e oblíquos e cada um deles apresenta uma forma, né? Uma forma para o singular e uma outra forma para o plural.
há também os pronomes pessoais de tratamento, que serão vistos posteriormente. Pronomes pessoais retos, nós temos aí singular, eu, tu, ele, ela. Plural, nós, vós, eles, elas. Reparem aí que nós temos a primeira pessoa no singular, eu, primeira pessoa no plural, nós. Segunda pessoa no singular, tu, no plural, vós. Terceira pessoa, ele, ela. No plural, eles, elas. Pronomes pessoais oblíquos, nós temos primeira pessoa, eu, singular, plural, nós. Segunda pessoa, singular, tu, plural, vós. Terceira pessoa, ele, ela no singular e eles e elas no plural. Bom, pronomes possessivos, né? Pronome possessivo é a palavra que indica a relação de posse, né? Este lápis é meu, né? O meu é um pronome possessivo, né? Minha mochila está velha, minha, né? A posse, a mochila é minha. Então, o minha é de posse, né? Eu uso o minha como posse. Nosso Brasil está um caos. Nosso Brasil, se referindo ao nosso país, né? Nosso Brasil está um caos. Ou seja, o Brasil é de todos nós. Somos o pronome possessivo aí sendo usado, o nosso no plural. O pronome possessivo é a palavra que indica a relação de posse das pessoas do discurso sobre os seres em geral. E aí nós temos a primeira pessoa, singular, meu, minha, meus, minhas. Segunda pessoa, teu, tua, teus, tuas. Terceira pessoa, seu, sua, seus, sua. Sua caneta está falhando. A caneta é propriedade sua, né? Posse, plural. Primeira pessoa, nosso, nossa, nossos, nossas. Segunda pessoa, vosso, vossa, vossos, vossas. Terceira pessoa, seu, sua, seus, suas. É interessante que o pronome possessivo ele tem essa finalidade, justamente de indicar essa relação de posse, né? Por exemplo, o meu sono é sossegado. O meu é um pronome possessivo adjetivo, o sono é o substantivo. Então eu digo, o meu sono é sossegado. E o seu? Pronome possessivo substantivo, tá? Se remetendo à pessoa, né? E o seu? Temos outro exemplo, seus filhos ainda estão no primeiro grau, né? Os seus, pronome possessivo adjetivo, filhos substantivo. Os nossos já foram para o segundo grau. Os nossos já se remetem a um pronome possessivo substantivo. Ele já está substituindo. Peço perdão aí pela falha aí no nosso slide, né? Trocamos a letrinha aí, o E pelo O. Pronomes demonstrativos. Os pronomes demonstrativos, eles indicam a posição do ser no espaço, né? Relacionando as pessoas do discurso. E quando eu digo, ei, para que essas pedras? Você já vai ver. Essas é um pronome demonstrativo. Ele indica que o ser ao qual está se refere a pedras, está próximo da pessoa com quem se fala, a segunda pessoa. E o pronome demonstrativo é a palavra que indica a posição das pessoas ou dos objetos. E aí eu tenho a primeira pessoa, este, esta, estas, isto. Segunda pessoa, esse, essa, esses, isso. Terceira pessoa, aquele, aquela, aquelas, aquilo. Pronome demonstrativo está sempre ligado, né, a essas questões de identidade, que tem um sentido de idêntico, exato, em pessoa. Por exemplo, os pronomes tal, tais, mesmo, mesma, próprio, própria, são conhecidos como pronomes demonstrativos de identidade. Foi ele mesmo quem veio. Eles próprios, que eram as vítimas, não foram à delegacia. Próprios e mesmo, se remetendo a esse sentido de idêntico e exato. Ok? Agora nós vamos ao pronome indefinido. Os pronomes indefinidos, eles
é a palavra que indica a terceira pessoa do discurso sobre quem se fala de modo indeterminado, né? Alguém é um pronome indefinido. Indefinido é a palavra que indica essa terceira pessoa. Então, nós temos aí uma tabela, os variáveis e os invariáveis. Os variáveis, nós temos algum, alguma, alguns, algumas. Nenhum, nenhuma, nenhuns, nenhumas. Todo, toda, todos, todas. Certo, certa, certo e certa. Outro, outra, outros, outras. Vário, vária, vários e várias. Qualquer, quaisquer. Muito, muita, muitos, muitas. Pouco, pouca, poucos, poucas. Tanto, tanta, tantos, tantas. Quanto, quanta, quantos, quantas. E temos agora os invariáveis. Algo, alguém, ninguém, nada, tudo, cada, outrem e quem. Né? Os variáveis, de acordo com gênero, grau, número. E os invariáveis num todo, exalando o todo. Muito bem. Os pronomes indefinidos, eles também podem ser adjetivos quando acompanham os substantivos ou quando substituem, né? Tanta chuva e o racionamento de água continua. Esse tanto é um pronome indefinido adjetivo. Todos queriam passear, ninguém queria ficar em casa. Todos e ninguém é pronome indefinido substantivo. Os alunos com uniforme devem ficar na sala. Os outros devem sair. O outros é um pronome indefinido substantivo. Qualquer problema que aparecer, avisa-me. Esse qualquer é um pronome indefinido adjetivo. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre os pronomes interrogativos, né? São empregados em frases interrogativas. A interrogação ela pode ser feita direta ou indiretamente. Nós temos aí o pronome interrogativo, é aquele que introduz uma frase interrogativa. Como, por exemplo, quem foi esse Napoleão de que você gosta tanto? Né? Uma pergunta. Gostaria de saber quem foi Napoleão. Esse quem é um pronome interrogativo, ou seja, é aquele que introduz uma frase interrogativa. Os principais pronomes interrogativos são variáveis: qual, quais, quanto, quanta, quantos, quantas. E os invariáveis: quem e que. O único pronome interrogativo que normalmente substitui o substantivo é quem. Ele é, então, um pronome substantivo. Os outros geralmente acompanham o substantivo e são, então, pronomes adjetivos. Né? Por exemplo, quem me compra um jardim com flores? Pronome interrogativo substantivo. Minha nossa, que dia é amanhã? Esse que já é um pronome interrogativo adjetivo. Agora vamos dar uma olhadinha nos pronomes relativo. Pronome relativo. Pronome relativo são aqueles que representam e substituem termos já mencionados anteriormente e com os quais se relacionam. E aí eu tenho, os variáveis, o qual, a qual, os quais, as quais, cujo, cuja, cujos, cujas, quanto, quanta, quantos, quantas. E os invariáveis, que, quem e onde. Prestem atenção aí. Temos um exemplo aí muito claro para uma certa reflexão. Com exceção do cujo e cuja, cujos e cujas, todos os outros pronomes relativos eles podem ser substituídos pelos pronomes relativos. O qual, a qual, os quais e as quais. O bairro onde moro é tranquilo. O bairro no qual moro é tranquilo. Esta é a música que cantava. Esta é a música a qual cantava. Pronome relativo é aquele que representa um nome já citado e com o qual se relaciona. Tem um texto de Ari Barroso que diz assim: esse coqueiro que dá coco onde amarro a minha rede nas noites claras de luar. Essas fontes murmurantes onde eu mato a minha sede, onde a lua vem brincar.
O pronome relativo sempre representa outro nome que já foi mencionado antes. Como ele serve para substituir esse nome, evita repetições desnecessárias no texto. Ontem fui ao parque, gosto muito do parque. Podemos unir essas duas frases usando um pronome relativo sem precisar repetir a palavra parque. Olha como é que fica. Ontem, vírgula, fui ao parque de que gosto muito. Ok, pessoal. Lembrando aqui do nosso pronome de tratamento. Antes de encerrarmos, o professor não colocou aqui, mas o pronome de tratamento também é bem conhecido de vocês, que é o pronome, os pronomes que são usados pessoais, retos e oblíquos. Temos os retos e oblíquos do pronomes pessoais e temos ainda os pronomes pessoais de tratamento, que indicam uma questão de cerimônia ou respeito pela pessoa com quem se fala. São formas especiais que se referem à segunda pessoa, né? Vossa Majestade, Vossa Excelência. E aí nós temos os principais nomes, né? Você, tratamento familiar. O Senhor e a Senhora, tratamento de respeito. Vossa Senhoria, tratamento comercial. Vossa Excelência, tratamento para altas autoridades. Vossa Eminência, tratamento para cardeais. Vossa Santidade, tratamento para o Papa. Vossa Alteza, tratamento para príncipes. Vossa Majestade, tratamento para reis. E Vossa Reverendíssima, tratamento para sacerdotes. Bom, por hoje é só, galera. Muito obrigado pela participação. Eu espero que essa videoaula tenha ajudado vocês a identificar melhor as questões da classificação e da definição do pronome. Até a próxima videoaula e muito obrigado. Tchau, tchau.